Seja muito bem-vindo ao Dedo no Pulso, o podcast da Ecoagro. Análise com sensibilidade, precisão e visão estratégica dos movimentos do agronegócio e da economia. Toda semana, nosso economista-chefe Antônio da Luz interpreta os dados mais relevantes com profundidade, didática e realismo. Um conteúdo direto da fonte, com tudo o que você precisa saber sobre macroeconomia, mercado agropecuário e o cenário político e econômico. Porque, para antecipar tendências, é preciso ter o dedo no pulso do mercado. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Olá, investidores! Olá, pessoal do agronegócio! Que bom tê-los conosco também nessa semana que vai do dia 3 ao dia 9 de agosto de 2026. Sejam todos muito bem-vindos ao Dedo no Pulso, Panorama Macroeconômico e o Agronegócio, que é um oferecimento da Ecoagro, a maior securitizadora do agro do Brasil. Pessoal, essa semana que passou eu tive uma situação diferente desde que comecei com esse podcast toda semana. Foi a primeira vez que eu recebi mais reclamações do que elogios, olha só. O pessoal reclamando que eu não falei o estudo da China, e é verdade, eu sei disso. É que na vontade de entregar cada conteúdo com qualidade, às vezes a gente termina usando um pouco mais o tempo, e quando vê, né, o tempo acabou e não dá para colocar um outro conteúdo sem qualidade. Então, mas aí o pessoal reclama, pô, fiquei até o fim lá esperando, não veio o da China, mas por um lado isso é bom, é sinal que o pessoal tá ansioso para ouvir. Hoje, eu juro, hoje eu vou falar sobre China, vou trazer de novo esse assunto, né, que é a China, por que Pequim não consegue virar a chave do crescimento de fora para dentro? O que isso significa? O que isso tem a ver com a desaceleração da China? Quais são as alternativas? A China é o nosso maior parceiro comercial, é a segunda maior economia do mundo. Então, de hoje não passa, nós vamos falar sobre China. Nesta semana, e para sobrar tempo para falar sobre China, já que tivemos uma semana bem apertada, com muitos indicadores, com muitas informações que estão sobre a mesa, eu quero dizer para vocês que nesta semana que estamos, que vai do dia 3 ao dia 9 de agosto de 2026, a primeira semana de agosto, o principal indicador, sem dúvida, é a decisão de política monetária. Eu já quero aqui antecipar que, na minha opinião, o Copom vai ter uma redução de 0,25, só que eu mudei a minha projeção para o final do ano, não mais 14, sendo esta a última. Eu acho que haverá outra queda, ou pelo menos aumentou muito as chances de termos mais uma queda, em razão da baixa atividade econômica, do enfraquecimento da atividade. Então, está muito sério esse enfraquecimento e aí abre-se um espaço para que se corte os juros, porque afinal de contas a desatividade econômica também ela ajuda, de certo modo, uma menor demanda e, consequentemente, uma menor inflação. Tanto é que nós já tivemos agora o IPCA 15, vou falar sobre ele, veio bastante fraco, já é o segundo que vem fraco, então abre-se uma oportunidade de um corte a mais. Então, revisei as minhas expectativas de 14 para 13,75 ao final de 2026, para 27 segue 12 do mesmo jeito. E olha, estou sendo generoso, porque do jeito que o fiscal está, é para ter até mais. Pessoal, sem mais delongas, vamos direto aos indicadores que estamos sobre a mesa, falando primeiro na atividade econômica brasileira, porque a confiança do consumidor ela caiu pelo terceiro mês consecutivo. E a confiança do consumidor ela é uma proxy do consumo das famílias. Quando enfraquece a confiança do consumidor, nós esperamos que o consumo das famílias ali desacelere ali na frente. E o consumo das famílias, sempre é bom lembrar, ele é 2/3 do PIB brasileiro. Então nós estamos falando de uma grandeza bastante significativa. E nós tivemos, por outro lado, um fortalecimento ainda maior dos empregos. Tivemos 145 mil postos abertos no mês de junho pelo CAGED, acima da expectativa que era 115, e a taxa de desemprego ela caiu pelo terceiro mês consecutivo, chegando no nível de 5,40. Ou seja, para um país com o nível de informalidade que temos, 5,40 evidentemente que é um pleno emprego, é lógico que é um pleno emprego. Tem 40% da população
adulta empregada de maneira informal, então 5,40 termina virando uma espécie de pleno emprego olhando desse lado. Agora, se eu for olhar não do ponto de vista do indicador, ok? Não estou olhando o indicador, agora eu estou olhando a economia como um todo, que aí é quando eu coloco o fato dos 40% da informalidade. Bom, gente, aí é muito maior, né? Então, ou seja, porque eu posso até ter uma baixa empregabilidade, um baixo desemprego, mas eu tenho um alto nível de emprego informal. E isto não significa que o emprego seja ruim, significa que 40% da força de trabalho não se submete às regras da CLT, porque elas são horrorosas e porque o brasileiro, ele é empreendedor e ele quer ser dono do negócio dele. Por isso a pejotização, por isso o trabalho, seja uma pejotização formal ou informal, né? Falando agora do nosso lado monetário, nós tivemos o IPCA 15 desacelerando mais um pouco, agora 4,52, abaixo da expectativa que era 4,67. Isso aconteceu porque o IPCA 15 veio quase 0,06. E 4,52 está muito próximo do teto da meta, que é 4,50, mas a meta não é 4,50, é 3, sempre é bom lembrar. Mas estamos voltando para a banda. Então, isto vai abrindo uma oportunidade para a redução da taxa de juros maior do que nós estávamos prevendo anteriormente. E o IGPM, ele teve uma deflação bastante forte, 1,16 no mês de julho, ainda refletindo a queda do preço do petróleo, né, pessoal? Então, é bom lembrar que também o IPCA 15 está refletindo a queda do preço do petróleo. A retomada do preço do petróleo ainda não voltou para a inflação, quero deixar bem claro. Nós vamos ter um repique inflacionário pela volta do barril do petróleo, que chegou a estar $70, caiu lá, chegou a 120 veio para 70 e agora está em 90. Então, esse do 70 para 90 ainda não veio para a inflação, mas do 120 para o 70 é essa deflação do IGPM, é essa desaceleração mais acentuada do IPCA 15. Então, tem um componente aqui que não é núcleo, ele tem um grau maior de volatilidade. Então, não espere que a inflação está uma beleza e vai ser uma beleza, porque não é verdade. Mas, de fato, ela contribuiu. E quando nós olhamos para as expectativas de inflação, o Focus da semana passada fechou com 5,12 para 2026 e 4,22 para 2027. Então, queda para 2026, queda de 5,15 para 5,12, queda, e para 2027, alta de 4,20 para 4,22. Tá vendo por que não dá para imaginar uma Selic muito mais baixa dos 12 que está hoje para o ano que vem? Porque as expectativas de inflação para o ano que vem estão desancorando. Por que elas estão desancorando para o ano que vem? Porque existe um hiato dos efeitos fiscais sobre o monetário. Esta inflação que o mercado está prevendo para o ano que vem, ela é decorrente não dos efeitos da guerra, como agora nós estamos vivendo, mas sim dos desequilíbrios fiscais monumentais, os quais o Brasil está submetido. Eu já vou falar sobre eles. Do ponto de vista do trade, nós tivemos um déficit em transações correntes de 2,33 bilhões, em linha com as expectativas, enquanto os investimentos estrangeiros diretos foram bem fortes. Foram 9 bilhões de dólares em junho de 2026. Bem acima da expectativa. Então, sobrou dólar na nossa economia. Entrou mais dólar do que saiu pela força do trade. Então, isto daqui ajudou a taxa de câmbio a ficar mais baixa. E agora, pessoal, eu quero trazer o primeiro estudo do nosso episódio, que não vai ser sobre China ainda, mas pode ficar tranquilo que hoje eu vou falar sobre China. É sobre o fiscal, porque nós tivemos as divulgações dos resultados fiscais do Brasil e os resultados são estarrecedores. São assustadores. Não há brasileiro, não há pessoa que esteja operando no mercado, seja você CEO, diretor, seja você um produtor rural, seja você um dirigente de instituição financeira ou do mercado de capitais. Gente, não dá para não ficar escandalizado, porque os dados que saíram essa semana do fiscal são terríveis. E eu vou soltar logo o número que resume tudo o que eu tenho para dizer sobre esse tema. Em 12 meses, presta atenção, em 12 meses,
até junho, então no acumulado em 12 meses até junho, porque os dados que saíram agora são de junho, metade do ano, portanto, né, anualizado em 12 meses, né, traz os 12 meses para o meio do ano, junho, o setor público brasileiro gastou quase 1/10 de tudo que o país produz só para fechar o buraco das contas públicas. Gente, eu estou dizendo que 9,99% do PIB, se quiser na casa decimal, 9,99% do PIB foi o que o governo brasileiro gastou só para tapar o buraco das contas públicas em 12 meses. E o que me incomoda nesse número não é somente o horror do tamanho, é que não estamos falando de um pico de crise. Nós não estamos, olha, o Brasil entrou numa depressão econômica, numa recessão, vamos gastar para reativar a economia. Não. Nós estamos usando um remédio fortíssimo para uma doença grave sem tê-la ainda. O problema é que tomar esse remédio gera efeitos colaterais fortíssimos, que nos traz doenças muito graves. Então, o que nós estamos falando aqui é de uma trajetória que vem piorando mês a mês, desde o final de 2024. Devagar, sem susto, o tipo de piora que passa batido até quando a gente começa a somar esses resultados. Passa batido não de quem está aqui no dedo no pulso, é óbvio, né? Nós viemos falando isso há um século. Mas eu estou falando da sociedade de uma maneira geral, das pessoas que não estão aqui no dedo no pulso, que lamentavelmente a maioria das pessoas. E hoje eu vou somar para vocês verem onde a gente está, como nós chegamos até aqui e como que a IFE, que é a Instituição Fiscal Independente do Senado, os bancos, as agências de rating, o que elas estão falando sobre isso? E o que interessa de verdade, o que muda para quem toma decisão, seja de crédito, seja de investimento, seja da decisão da empresa nos próximos meses, o que muda? Então vamos lá, vamos focar primeiro no dado de junho. Vamos aos números. O Banco Central divulgou as estatísticas fiscais com a posição de 30 de junho. Essa divulgação aconteceu na sexta-feira da semana passada. E eu começo pelo resultado primário. As contas públicas, sem contar os juros da dívida, ok? Eu estou falando de receita e despesa primárias. E lembrem que o governo, com a ajuda do Congresso e principalmente do Supremo Tribunal Federal, jogou para debaixo do tapete boa parte das despesas primárias. Estamos deixando de chamar despesas primárias de primárias, não por força contábil, mas por força politiqueira do STF e do Congresso Nacional. Mas mesmo colocando debaixo do tapete, em janeiro deste ano, esse número ele era de 0,43 em relação ao PIB. O déficit que nós tínhamos do resultado primário era negativo em 0,43. Esse número triplicou em 6 meses. De janeiro do 0,43, agora a despesa ela cresceu 3 vezes este valor. Para nós ter a despesa não, o déficit primário, ele já se aproxima de 1,2% do PIB. Então de 0,4 ele foi para 1,2% do PIB em 6 meses. O rombo primário triplicou em 6 meses. Agora vamos lá. O motivo de ele ter triplicado é bem simples de entender. Isso só aconteceu porque a despesa ela cresceu 12,3%. Em termos nominais, Antônio, não. Em termos reais. Descontada a inflação no semestre, a despesa cresceu 12,3%. E a receita cresceu 5,2% acima da inflação. Então, o governo está tirando da sociedade impostos em termos reais, porque cresceu acima da inflação 5,2%, mas a despesa cresceu 12,3% acima da inflação. E quando o gasto corre mais que o dobro da arrecadação, o problema não é quem paga imposto de menos, é quem gasta demais. E depois vem os juros. Agora, recém vou colocar os juros na conta. A conta de juros nominais da dívida chegou a 8,8% do PIB em 12 meses. Gente, pensa comigo, o Brasil está pagando 8,8% do PIB, não é da arrecadação do governo, é do PIB. 8,8% só de serviço da dívida, só de juros.
Gente, imagina se nós pegássemos esses 8,8% do PIB e jogássemos em investimentos. Olha o que esse país podia virar. Olha o que nós podíamos ser durante 10 anos. Mas não, nós estamos jogando 8,8% do PIB em 12 meses, pagando juros. E somando com o primário, o déficit nominal, que é o rombo de verdade, né? Porque eu estou pegando o resultado primário, que é sem os juros, e agora estou acrescentando os juros para ter o déficit nominal. Ele fechou em 9,99% do PIB, que foi como eu abri falando sobre o resultado. Então, quase 1/10 de tudo o que nós produzimos, ele foi só para pagar os juros da dívida. Só que o governo não gera arrecadação para isso. Mesmo crescendo a receita 5,3% acima da inflação, ele não gera para pagar isso. Nós estamos aumentando a dívida. E quanto mais nós aumentamos a dívida, mais nós aprofundamos o problema. Olha que coisa importante eu estou falando aqui. E é aqui que o dado que eu acho mais revelador, sinceramente, que é o estoque da dívida. A dívida bruta do governo geral, no conceito que o FMI usa, que é o que as agências de rating olham, foi a 95,8% do PIB em junho, vindo de 93,3% em dezembro. Então, vejam que nós tivemos um aumento de 2,5 ponto percentual de janeiro para cá da dívida PIB do Brasil, que foi constituída. Imagina uma coisa que vem crescendo desde que o Brasil virou uma república. Em 6 meses, ele aumenta 2,5 pontos percentuais. A dívida líquida foi 68,5% contra 61% em dezembro do ano passado. Percebe? Aliás, do ano passado não, de 2024. Então, eu tive aqui 7 pontos percentuais e meio de crescimento nós estamos falando de 2 anos e meio. É muita coisa, gente. Então, isso gera um efeito de bola de neve. Porque agora nós temos que entender que não é só o déficit primário que está inflando a dívida. É o custo também de carregar a dívida que já existe. Porque a taxa de juros implícita, que é quanto o governo paga em média sobre todo o estoque, chegou a 14,9% ao ano. Esta é a maior transferência de renda, a maior política de transferência de renda que já aconteceu na história desse país. Só que do povo brasileiro para quem financia essa dívida. Subiu mais de 1 ponto percentual em apenas 6 meses. E o PIB não cresce nem perto disso. E aí fica a Instituição Fiscal Independente do Senado, trabalha com algo entre 1,7% e 2,2% ao ano. Então faça a conta comigo, quase 15% de juros incidindo sobre uma dívida gigante contra um PIB crescendo abaixo de 2,5%, já viu, né? Se a arrecadação está crescendo acima do PIB em termos reais, nós estamos tendo aumento de carga tributária, nós vamos pagar cada vez mais impostos. Esta é uma realidade inexorável, porque não tem como sustentar o que está acontecendo sem um permanente aumento de carga tributária. Não tem, lamento, mas não tem. Então, nós estamos gerando um efeito de bola de neve. E é basicamente o argumento que o Marcos Mendes, que é um grande economista brasileiro, e o Marcos Lisboa também é outro que fala muito sobre isso, são 2 grandes economistas brasileiros que falam muito sobre o fiscal, eles repetem isso há anos. Você pode até melhorar um pouco o primário, mas se esse diferencial continuar nesse patamar, a dívida sobre o PIB não para de subir. Ponto. É isso. E o que a IFE diz? A Instituição Fiscal Independente, que é ligada ao Senado, ela chegou praticamente na mesma conclusão. No relatório de junho, o RAF 113, ele atualizou os cenários e usou uma frase que eu vou repetir porque é direta e sem rodeios aqui, como é o estilo do dedo no pulso. Perspectiva de déficits primários recorrentes e de crescimento sustentável da dívida pública. É isto que eles estão afirmando em termos de perspectivas. Então, em números, a projeção é essa. Dívida bruta saindo de 80% do PIB agora para 82,5% no final do ano, nas contas do governo, claro. Passando de 100% em 2032 e chegando em 115% em 2036. Mas o que mais chama atenção não é esse número final, é que essa conta já é pior do que a própria IFE fazia um ano atrás. A cada trimestre, o cenário piora e eles revisam o cenário deles para pior. Sinal que o gasto com pessoal, benefícios e os problemas em estatais como Correios e Codevasf estão vindo mais fortes do que qualquer um previa antes. Ainda mais no ano eleitoral. E tem um detalhe sobre a meta fiscal deste ano que precisa ficar muito claro.
A IFE calcula que faltariam 72,3 bilhões para cumprir a meta, usando o piso da banda, o critério mais fácil que existe, déficit zero, não é superávit que era o centro do alvo. Então, quando o governo disser que cumpriu a meta, vai estar certo só no papel, só que terá cumprido a régua mais frouxa disponível, não porque ajustou alguma coisa de verdade. Isto se arrumar 72,3 bilhões para fechar essa conta. Mas você acredita que isso vai acontecer? Então agora eu quero trazer outras opiniões. O mercado pensa muito parecido com a IFE. O Prisma Fiscal, que é uma pesquisa do Banco Central com bancos e gestoras, mostra a expectativa de déficit piorando mês a mês, de 72 bilhões para 72,4 bilhões neste ano, com piora maior ainda projetada para o ano que vem. O Itaú trabalha com déficit primário de 0,8% neste ano. Mas para fechar zero, tem que ter 73 bilhões praticamente. O Itaú já está dizendo que não só não vai ter os 73, como vai fechar negativo em 0,8%. A XP, ela reconhece que a meta será cumprida no papel, mas com a dívida crescendo de 2 a 3 pontos percentuais do PIB por ano, e já trata 2027, já não mais 2026, como teste real de credibilidade fiscal do país nas contas deles. Eu acho que já não tem mais credibilidade. E as agências de rating? Mensagem muito parecida. A S&P e a Fitch mantêm o Brasil em BB, 2 degraus abaixo do grau de investimento. Perspectiva estável, sem sinal de melhora tão cedo. A Fitch já disse que não vê upgrade até o fim deste ano. E a Moody's, que foi quem melhorou a nota lá em 2024, de maneira equivocada, na minha opinião, agora projeta que, sem reforma, a dívida vai de 80% para 90% em 2030. E calcula que precisaria de um ajuste de 2 a 2,5 pontos percentuais do PIB só para estabilizar. Ah, é? Pois é, mas e por que deu a nota, né? Então, nós estamos com uma situação fiscal muito grave. Uma situação fiscal sem precedentes desde o início do Plano Real. Então, estas informações, elas não ficarão em brancas nuvens. Na hora que passar a eleição, na hora que a guerra lá fora influenciar menos os resultados cambiais, os resultados inflacionários, nós temos que entender que existe uma tendência do câmbio ficar mais nervoso, da inflação desancorar mais, de precisarmos ter uma Selic mais alta do que precisaria. Tudo isto por conta desse cenário fiscal que está deteriorando fortemente. Então, prestem atenção nestes pontos, porque isso daqui não é brincadeira. Nós estamos muito preocupados com o que está acontecendo. Preocupados mesmos. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Antes de falar na China, falar dos Estados Unidos, que teve uma redução nos pedidos contínuos de seguro-desemprego, já é a 6ª semana consecutiva, a confiança do consumidor ficou estável e do ponto de vista monetário, o núcleo do PCE ele veio mais fraco no mês de junho, refletindo justamente a queda no preço do petróleo. Veio 0,13 e em 12 meses ele caiu para 3,29, mas continua ainda muito alto. E o Fed decidiu manter as taxas de juros por lá, sem nenhuma surpresa. Agora, uma coisa que é importante que são as divergências recentes do Fed. Hoje, nós temos um nível de divergência que fazia muito tempo que nós não víamos. Então, há uma divergência muito grande na postura que o Fed deve tomar nas próximas reuniões, mas ainda continua com uma perspectiva altista. E agora, finalmente, eu vou falar sobre China. O assunto que eu deixei pendente da semana passada, mas eu vou tentar compensar aqui com qualidade do assunto. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que nós temos que entender, eu já vou largar de cara, 4,30% foi o crescimento do PIB. Foi isso que a China cresceu no segundo trimestre desse ano. Não foi 10, não foi 8, não foi 6, não foi mais nem 5. Foi 4,3% crescimento da China. Abaixo da meta do próprio governo. Abaixo do que o mercado esperava. O pior número em quase 4 anos. Se você parasse a análise aqui comigo, já ia sair da reunião de guidance pensando: a China tá mal.
E essa conclusão, ela estaria errada, ou pelo menos incompleta, mas que tem coisa aqui que precisa ser entendida? Tem. Porque no mesmo mês em que o PIB decepcionou, a produção industrial chinesa cresceu 5,3%, batendo a expectativa. A balança comercial fechou com 125,6 bilhões de dólares de superávit, também acima do esperado. A China está exportando e produzindo como a potência que é. Ao mesmo tempo, a China vendendo dentro do mercado, investindo e tomando crédito como uma economia capenga. Então veja, se eu olhar os dados industriais e de exportação, eu vejo uma superpotência. Se eu olhar o mercado interno, eu vejo uma economia muito debilitada. E qual que é a verdade? As duas coisas são verdadeiras. As duas análises estão corretas. Acontece que a China, se ela desacelerar a produção industrial para exportar, ela vai crescer 2,5%. E entre crescer não do jeito que queria, mas não crescer, é óbvio que a escolha é crescer do jeito que for. Então, o motivo desse descompasso é a razão pela qual eu resolvi trazer esse tema hoje. Não é falta de vontade política do governo chinês. Eu quero deixar isso bem claro logo no começo, porque é fácil cair na narrativa preguiçosa de que Pequim não quer mudar. É claro que Pequim quer mudar. É o contrário. A China vem tentando virar essa chave há pelo menos 5 anos, formalmente, que a gente sabe, porque está lá no plano quinquenal deles. A China vem tentando já pelo segundo plano quinquenal seguido. E mesmo assim não está conseguindo virar a chave do crescimento de fora para dentro. Mas por que a China tem que virar este crescimento? Porque não é sustentável ao longo do tempo você crescer em indústria e com o objetivo de exportar. Porque chega uma hora que esse negócio colapsa, não tem mais para quem vender. O primeiro sinal é a deflação. As pessoas não conseguem mais absorver tudo isso, tem que baixar preço. A deflação está posta no atacado chinês, no nível industrial chinês. Eles já têm deflação. Sabe qual é a segunda etapa desse processo? A desatividade. Tem que começar a crescer menos mesmo a indústria para poder acomodar a demanda externa. A China sabe disso. Isso é parte de um processo de crescimento de um país que atingiu a maturidade que eles atingiram. Só que a China tem um ativo maravilhoso, que é o seu mercado interno. Porque nós temos 1,5 bilhão de chineses, mais ou menos, com uma renda per capita que já é bem acima do Brasil. Então eles têm um mega de um mercado interno. Um mercado interno maravilhoso. Então o que a China tem que fazer? Mudar o eixo de crescimento. Ao invés de crescer puxada pelo exterior, crescer puxada pela economia interna. Por quê? Porque ao crescer puxada pelo exterior, ela está muito mais exposta ao que acontece fora da China. E ela está muito mais exposta a fricções geopolíticas, a tarifaços e coisas do tipo, a ter o seu crescimento ameaçado a depender do movimento que Washington fizer, ou a Europa, ou quem quer que seja. Então, a China sabe que estrategicamente, para garantir um crescimento mais alto de médio e longo prazo, ela precisa crescer para dentro. Então vamos para o retrato que os números estão nos mostrando. Vamos aos fatos. E vamos rápido, porque eles montam o quadro todo e nós temos mais coisas para falar sobre China. O PIB acumulado em 4 trimestres, 4,3%. É isso que a China cresceu nos últimos 4 trimestres. A expectativa era 4,5%, que já era baixa. A produção industrial, 5,3%, acima do previsto. Balança comercial, 126 bilhões e meio de dólares no mês. Até aqui, tudo remando na mesma direção. A fábrica bombando, o navio cheio, o motor exportador funcionando. Agora vamos para o outro lado. Vendas no varejo cresceram somente 1% no mês. E olha que isso já foi uma surpresa positiva, porque o mercado esperava um número negativo para o mês. Investimento em ativos fixos
caiu 5,7%. Pior do que o esperado. Novos empréstimos, 1,6 trilhão de yuans, bem abaixo dos 1,95 trilhão que se projetava. E os preços dos imóveis, que já caem há mais de 2 anos, recuaram 3,3% em junho. Vejam o tamanho da debilidade do mercado interno. Repara no padrão. Tudo que é produzido para fora vai bem. Tudo que depende do chinês comum decidir gastar, decidir investir ou se endividar, vai mal. E essa não é uma foto de um mês ruim. É a mesma foto que a gente vem vendo, com variações, é claro, desde 2022. E se você olhar a série mais longa, o tamanho da queda assusta mais ainda, porque o varejo chinês no acumulado do ano chegou a crescer 18% em 2021, que pegava o efeito também da pandemia. Ainda, lógico, no embalo da reabertura pós-Covid. Em 23, mesmo desacelerando, ainda rodava perto de 9,3%. Hoje, em junho de 26, esse número é de 1,33%. Gente, o varejo chinês está crescendo 1,33%. Isso é menos que o varejo brasileiro, para vocês terem uma ideia. Não estamos vendo uma desaceleração. É outro patamar de economia que nós estamos vendo. E do lado do imóvel, a história é muito parecida. São mais de 2 anos seguidos de preços caindo, e na comparação anual, evidentemente, sem uma única reversão sustentada. E os imóveis são a principal poupança do chinês. E não é a primeira vez que Pequim tenta consertar esse problema. E aqui é que eu quero corrigir uma leitura que eu acho muito preguiçosa de muitos analistas, que tentam explicar o que está acontecendo com a China. Em 2020, dentro do 14º Plano Quinquenal, que cobriu de 2021 a 2025, Pequim lançou oficialmente a estratégia da dupla circulação. Preste atenção nesse termo, dupla circulação. A ideia é, lógico, em português, né? A ideia de que a China precisava parar de depender só do mundo comprando o que a fábrica dela produz e passar a alimentar também um ciclo interno, com o consumo das famílias chinesas puxando parte relevante do crescimento. E isto não foi um desejo aleatório, isto foi uma política de Estado com metas, com orçamento e com aparato regulatório por trás. 5 anos depois, em março desse ano, saiu o 15º Plano Quinquenal, que vai reger a economia chinesa até 2030. E olha o que ele faz, coloca pela primeira vez de forma tão explícita o fortalecimento da demanda interna como o motor principal do crescimento chinês. Então, já não é mais um objetivo entre muitos. É o objetivo declarado, central do plano quinquenal. Então, se você quer entender China, você tem que entender o que eles estão tentando fazer, que é inverter o crescimento econômico para dentro. O que para o agro, senhoras e senhores, Xi Jinping não podia dar uma notícia melhor. Deixa eu trazer aqui um resumo. São 2 planos quinquenais seguidos, 10 anos de política de Estado, todos apontando eles para o mesmo lugar. A China não está ignorando o problema de crescimento dependente. Não está. Ela está tentando resolver, ela sabe exatamente o diagnóstico. Ela sabe que a deflação no nível industrial é o início do grande problema que ela vai ter. E ela sabe que tem um desequilíbrio pela frente. A pergunta que interessa não é por que a China não quer mudar, é porque, mesmo tentando, ela ainda não conseguiu mudar. Esta é a grande discussão. E por que essa tentativa não vira resultado? Vamos discutir esse ponto. Essa é a parte, sem dúvida, mais interessante para quem estuda a economia e, sobretudo, se interessa pela China, porque ela mostra os limites do que a política pública consegue fazer sozinha, principalmente quando compete
contra o comportamento de poupança de mais de 1 bilhão de pessoas. Vamos ao primeiro ponto. Crédito farto não resolve consumidor com medo. Ouviu o ministro Durigan? Ouviu? Equipe econômica do Ministério da Fazenda brasileiro. Crédito farto não resolve consumidor com medo. O Banco Popular da China, ele vem há anos cortando juro, afrouxando o compulsório, empurrando os bancos a emprestar. Vocês lembram dessa história? Vimos muito isso no governo Dilma e estamos vendo de novo de maneira acelerada no governo Lula III. Isto está provado e reprovado pelo fato. Não funciona. Não funciona. Nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na China, nenhum lugar onde houver seres humanos funcionará isto. Não tem jeito. Não adianta afrouxar compulsório, empurrar crédito, baixar juros na marra, não adianta. Mas veja, os novos empréstimos de junho vieram bem abaixo do esperado. E isso não é porque o crédito não está disponível, é porque família e empresa chinesas não estão pedindo. Eles não estão pedindo esse crédito. Esse é o ponto. E aí eu vou trazer o Keynes aqui para a jogada. O Keynes descrevia esse fenômeno como empurrar uma corda. Todo mundo que estudou economia sabe do que eu estou falando. Quando o Keynes dizia, ele sintetizou todo esse fato, que tem muito keynesiano de Araque que defende que o Brasil siga fazendo essas políticas pouco producentes. O Keynes já dizia que fazer isso não funcionava. Tinha o mesmo efeito de você empurrar uma corda. Você pode puxar a política monetária, mas não consegue empurrar a demanda que não existe. Não tem jeito. Se a demanda ela é algo orgânico, não é assim que eu resolvo. O segundo ponto, e talvez o mais pesado, que é o imóvel. 78% do patrimônio da família urbana chinesa está em imóvel. Não é em ação, não é em fundo, é em imóvel. E o preço do imóvel cai de forma praticamente contínua desde 2022. Então, isto gera um efeito de riqueza ao contrário. Quando o ativo que você tem perde valor mês após mês, você se sente mais pobre, mesmo que o seu salário não tenha mudado nada. Aí o que você faz? Segura o gasto. Percebe? Se você está vendo o seu patrimônio ruir, se o seu patrimônio está diminuindo de tamanho, que para a maior parte dos chineses é um imóvel, 78% do patrimônio de uma família chinesa imóvel, se esse imóvel está diminuindo de preço, o patrimônio da família está caindo. As pessoas entram em parafuso, seguram o gasto. Terceiro ponto. Os instrumentos do 15º Plano Quinquenal, eles são por natureza lentos. Elevar a taxa de urbanização de 68% para 71% é coisa de anos, não é de trimestres. Reformar a rede de proteção social para que o chinês pare de poupar por medo de doença ou aposentadoria ruim também é obra de década. Não se faz isso num decreto. Pequim está plantando a árvore certa, eu não tenho a menor dúvida, mas a árvore não dá o fruto no mesmo ano que ela é plantada. E o consumidor chinês, o atual consumidor chinês, ele está reagindo ao imóvel que perdeu valor ontem, não ao plano que promete um fruto lá na frente, percebe? Então, o que a gente vê em 2026 não é uma contradição, é um intervalo natural, é um hiato desconfortável entre anunciar uma mudança estrutural e ela de fato aparecer nos números. Tem um hiato que não está conseguindo fechar. A China está no meio desse intervalo e o mercado, que quer resultado trimestral, cobra exatamente nesse ponto de maior fragilidade do processo. E o que a China ganha e o que ela arrisca enquanto isso não vira, enquanto ela não consegue atingir esse objetivo de crescer para dentro. Então vale entender porque esse motor exportador que ainda funciona não é sozinho suficiente. E por que Pequim segue insistindo em mudar mesmo funcionando bem lá na ponta? Eu já dei a dica, mas vamos aprofundar. Do lado positivo, o que traz
um setor exportador pujante, eu crescer contando com o crescimento lá de fora, eu vou ter uma reserva cambial robusta, eu vou ter superávit financiando investimento externo, eu vou ter poder de barganha geopolítico, eu vou ter manutenção de emprego industrial em escala. Ninguém no mundo tem a capacidade de fabricar o que a China tem hoje. Isso é um ativo maravilhoso, não há dúvida. Agora, do lado negativo, e é aqui que mora a urgência por trás dos planos quinquenais dos chineses, nós temos que um superávit desse tamanho, ele gera fricção. Aí o governo americano vai lá, mete uma tarifa, uma investigação antidumping, uma barreira comercial. Tudo isso se multiplicou nos últimos anos contra o produto chinês, justamente porque o resto do mundo não absorve um superávit recorde sem reagir. Então veja, o chinês, para seguir crescendo, tem que meter 5, 6% de crescimento industrial ao ano. Aí eles inundam o mundo com os produtos deles. Ninguém vai ver a sua indústria morrer à míngua e não vai reagir. Isso não existe. Independente de se é Trump, se é Biden, quem quer que seja, ninguém vai admitir isso. Então, gerar fricções é um caminho natural. Só que essas fricções, elas vão abalar o crescimento chinês, porque o crescimento chinês depende dessas exportações. Percebe? O crescimento chinês não está na mão do chinês, está na mão do mundo. E isto é perigoso para o modelo de crescimento chinês. Então, estas barreiras, tudo isso foi se multiplicando nesses últimos anos, porque o mundo não aguenta mais absorver esses superávites recordes sem nenhum tipo de reação. Então agora você soma isso à questão demográfica. A população em idade de trabalho lá na China está encolhendo desde 2012. Desde 2012, a população em idade de trabalho na China está encolhendo, o que corrói ano após ano a vantagem de mão de obra farta que sustentou o modelo original, inclusive o modelo orientado à indústria. E soma também o risco de estabilidade financeira. Com o governo local endividado e incorporadora quebrando toda hora, numa dinâmica parecida, o que Minsk descrevia como ciclos de crédito que terminam em desalavancagem forçada, eu tenho um enorme de um calabouço. Ou seja, Pequim não está tentando mudar por um capricho ideológico. Ele está mudando ou tentando mudar os seus planos quinquenais porque o modelo atual tem prazo de validade. E ele está chegando no prazo de validade. E os próprios líderes chineses sabem disso. O problema é que não basta a vontade e nem escrever em plano quinquenal. A distância entre anunciar a virada e ela realmente acontecer não é mole. E aí então nós temos dois caminhos aqui pela frente. E eu vejo dois cenários bem possíveis. Eu vou trazer os cenários aqui para vocês. Nenhum dos dois é uma previsão fechada. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas esses caminhos são possíveis. No primeiro, o 15º plano quinquenal começa a colar e a partir de 27, 28, a urbanização avança, a rede de proteção social cresce, o mercado imobiliário para de cair, estabiliza num patamar mais baixo, porém sustentável, o crescimento chinês desacelera estruturalmente, algo entre 13% e 4% ao ano, mas fica mais equilibrado e menos dependente de exportar superávit. A fricção comercial com o resto do mundo tende a arrefecer. E para o agro brasileiro, e aqui eu quero deixar claro, tá? Um crescimento de 3, 4% posto no modelo, a maioria dos analistas, dos economistas que não são do agro, vão olhar para isso e vão dizer assim, não, mas peraí, a China crescendo 3, 4%, demanda por soja, por milho, por proteínas, enfim, vai diminuir. Não, gente, não vai diminuir. Se nós tivermos um crescimento vindo não do superávit industrial, mas de um crescimento orgânico do mercado interno chinês, nós não precisamos que a China cresça mais que 3% para não saber como atender a demanda dela. Então, para o agro brasileiro, isto é maravilhoso. Eu prefiro a China crescendo 3% orientada pelo mercado interno do que a China crescendo 5, 6% orientada por produção industrial para exportar. Se me dá o contrato, eu fecho agora. E aí eu tenho certeza que todas as entidades do agro vêm junto. Mas tem um segundo cenário. Os instrumentos do plano continuam mais lentos do que o problema, e aí a China entra numa... Aí as coisas ficam mais complicadas. Aí pensa, aí essa deflação industrial, ela começa a entrar ela vira uma recessão industrial. Ela começa a desacelerar. E aí a China entra numa dinâmica parecida com o Japão dos anos 90. A deflação persiste, o crescimento baixo por muito tempo se apresenta, a fórmula de crescimento do passado
mercado já não funciona mais e o endividamento é que não vai resolver esse negócio. Então, nesse mundo, mesmo com o discurso oficial mirando o consumo interno, a economia real segue dependendo cada vez mais do motor exportador, o que intensifica a fricção comercial e o próprio plano, ele tenta evitar esse cenário. Mas o que está funcionando hoje é isso. E reparem, esses dois cenários, eles partem do mesmo ponto, Pequim tentando. A diferença entre um cenário e outro não é a vontade política, é a velocidade de execução contra o tamanho do problema que a China enfrenta. O que a China está passando, ele é um desafio de uma economia que chegou no tamanho que chegou. Assim como o Brasil tem o desafio de vencer a renda média, eles precisam vencer essa virada de turno. Então, vamos voltar para o agro, tá? A boa notícia que eu tenho para dar, quero abrir um pouco mais o meu argumento, é que a comida não é um item de luxo que o consumidor chinês corta quando ele está inseguro. É um item de primeira necessidade e uma segurança alimentar é prioridade estratégica explícita de Pequim. Então, independente de qual dos dois cenários se confirme, isso sustenta a demanda chinesa por soja, por milho, por carnes, por muito tempo. Também minério de ferro, embora o minério de ferro não tenha a mesma blindagem. Porque veja, se eu tenho um crescimento para dentro e menos para fora, percebe que eu não preciso tanto minério de ferro porque eu não tenho tanta demanda industrial, porque eu não estou produzindo para o mundo, eu estou produzindo mais para o meu mercado. Eu não estou dizendo que a China ela vai parar de demandar minério de ferro. Eu não estou dizendo sequer que a China deixará de crescer a demanda por minério de ferro. Eu estou dizendo que a taxa de crescimento de minério de ferro não deve ser, num cenário desses, dos mesmos patamares de crescimento das commodities agropecuárias. Então, no momento que a China passa a crescer para dentro, o ponto de atenção real, ela passa a ser a mesa do consumidor. Mas, enquanto o superávit chinês continuar batendo recorde, mais os parceiros comerciais vão reagir com tarifa e barreira, e isso reconfigura a rota de comércio global de um jeito que afeta o Brasil, sem dúvida, para o bem e para o mal, dependendo de onde estiver posicionado quando a poeira baixar. Agora, quero deixar aqui bem claro, eu estou torcendo para que a China consiga virar o crescimento de orientado para fora para orientado para dentro, porque uma China crescendo 2-3%, mas puxada por dentro, é mais do que uma China crescendo 7-8% em termos de demanda de produtos alimentícios, demanda do agro brasileiro. Então, quando você ver análises dizendo que a China desacelerando é um problema para o agro, cuidado. É problema para o agro se ela desacelerar sem conseguir virar o eixo. Mas se ela conseguir virar o eixo, ela pode diminuir o ritmo de crescimento, que ainda assim vai precisar muito do agro brasileiro. Espero que vocês tenham gostado e espero que tenha valido a pena a espera. O DXY teve uma queda bastante acentuada nessa semana, fechando abaixo de 100, 99,8, enquanto o câmbio acompanhou, fechando a 5,07. O petróleo teve uma ligeira alta nessa semana, depois do tombo da semana passada, fechou a 91,15. E no agronegócio, gente, houve uma piora nas condições bem significativa, nas condições de lavoura lá nos Estados Unidos, nas condições de soja e também de milho, tá? Piorou muito na semana. Mesmo assim, soja em Chicago caiu para 11,88 e o preço da soja em Santos caiu para 149. Depois de bater R$153, agora está 149. E o preço do milho também teve queda em Chicago, 4,63. O preço do milho em Campinas ficou estável em 65,30 e o preço do algodão teve uma alta muito significativa na semana, fechando a 420 centavos por libra-peso, enquanto o etanol, mais uma vez, teve queda. 2,07. Ainda bem que semana que vem a gasolina vai passar a ter 32% de etanol, o que vai ser bom para o preço do etanol, quem sabe ajude a diminuir um pouco o risco do setor sucro-alcooleiro. O preço do açúcar teve alta já a segunda semana seguida, $18,23 o saco de 50 quilos. Entretanto, a taxa de câmbio continua muito baixa e $18 é um preço muito, muito baixo. Nós estamos nos níveis de 2021, para termos uma ideia. E o café lá no Cerrado Mineiro voltou a subir, fechando a R$1.800 a saca de 60 quilos.
Então, pessoal, foi isso que eu preparei essa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu desejo a todos uma excelente semana e até semana que vem. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio da Luz, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A. Saiba mais sobre a Ecoagro em www.ecoagro.agr.br. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.